Seja bem-vindo ao Impacto Podcast. E hoje, com quem? Pastor Marcão. Não estou acostumado a chamar ele Pastor Marcão, não. Marcão, sério? Pode ser Marcão? Então, o nome dele é José Marcos de Souza. A idade não precisamos falar, não é mesmo? Não, deixa. Então, ministro de louvor? Posso chamar? Pode ser. Ministro de louvor e pastor. É pai de 2 filhos, Marcos Paulo e João Pedro, que eu sempre confundo os nomes. Então, vamos lá. Pastor, ou Marcão, a sua conversão foi quando você era criança? Teve uma, né? Ou você já era adolescente? Como que foi? Boa tarde. Não sei quem vai estar assistindo, né? Qual horário? Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, eu cheguei para a igreja evangélica com 9 anos de idade. Foi aqui mesmo na nossa igreja. Uhum. Já pastor Cristiano. Eu fui para visitar e fiquei pouco tempo ali. Fiquei alguns meses. Sim. Né, aos 9 anos. Com 10 para 11, eu comecei acompanhando minha mãe nas campanhas que ela fazia também na Quadrangular, já com o falecido pastor Milton, quando era o pavilhão. Uhum. Ele estava em transição para o templo que era lá, que hoje é a igreja do Parque Bela Vista. Aí lá eu iniciei, aceitei Jesus, Sim, né? sim. Aí, com os 12 anos eu iniciei essa trajetória de caminhar na igreja. Então, mas aí na igreja, você começou como? Era ministrando louvor? Eu comecei Fazendo tudo. como rebelde, né? Eu já comecei ruim. Dei muito trabalho. Mas eu acho que com 15 anos, Uhum. com 15 anos, a gente tinha o pessoal fala célula, na época era culto no lar. A gente tinha os cultos no lares e eles levavam a caixinha de promessa e a gente, cada um tirava ali um versículo daquele e explicava o que entendeu do versículo na hora. E eles observaram que eu tinha facilidade, eu puxava o textozinho e as palavras vinham, então identificou-se ali, não um chamado, não vou dizer que porque a gente interpreta e tal, seja um chamado pastoral, mas identificou que tinha uma identificação com o dom da palavra e tal. Então me motivaram ali a estar mais focado na palavra, como eu falei, né? O meu castigo por ser muito elevado, na época, a pastora Marlene, que era era missionária, líder dos jovens, meu castigo era ler Bíblia. E para cada capítulo que eu li, eu tinha que explicar, e dali veio esse desenvolvimento com a experiência na palavra. Você já foi ministro de louvor ou não? Aí sim, sempre envolvido com música, né? Sempre gostei de música desde criança. E aí começamos com as bandinhas de música. Com 16 para 17 a gente já era da banda da região, que foi a primeira formação na época. O Marcinho, Dedé, aquela galera toda, eu tocava baixo, na verdade nem era mesmo, eu era músico. Eu vinha ficar à frente do louvor já com a pastora Silvana em 99 para 2000, que a gente assumiu esse papel de ministro, tá? À frente cantando. Mas eu até lembro um dia que você pregou e você disse que você é mais para a palavra do que para o louvor. Mas sempre foi assim ou não? Então, eu sempre gostei, eu faço louvor, mas eu já gostava, como eu falei, por causa dessa experiência, eu gostava mais da palavra. Eu acho que assim, eu gostava mais de ouvir a palavra. Quando eu ia para os eventos, ninguém gostava muito naquela época de ouvir muita palavra, não. Sim. Era normal, assim, infelizmente, os jovens faziam o louvor e o pessoal saía. E eu, por gostar, eu ficava. Principalmente quando era alguém de fora, alguém eloquente, eu gostava muito de ouvir a palavra. Mas foi bom, porque eu acabei tendo esses dois lados, né? Você conseguir trabalhar com louvor e conseguir trabalhar com a palavra, que é bom. No meu caso foi bom. Tá. E experiências, conta pra mim, pra gente, né? Pra quem tá assistindo. Suas experiências com igrejas, né? Dentro da igreja, conta pra gente um pouquinho. Porque ele é falante, sabe, gente? Ele tá tímido, mas daqui a pouco ele não. Então, cara, por ser músico, eu trabalhei com um cara na música secular, que depois que eu fui pro exército, eu com 20 anos, eu já tinha feito o ITQ, né? Fiz o ITQ.
que é da quadrangular, né? Instituto Teológico Quadrangular, aquele que vinha as apostilas, a gente estudava na igreja, eu já tinha me formado com 20 a 21, então eu já tinha o curso básico de teologia. Sim. Mas, como eu falei, eu já vim da música desde criança. Então, com 21 anos, eu fui convidado, né, no quartel para fazer um teste para uma banda secular. Eu nunca tinha cantado no meio secular. E fui fazer o teste, fiquei maravilhadão, né? Era uma banda de axé e tal. E eu fiquei muito maravilhado. Então eu fui... A ideia não era sair da igreja, né? A gente cai naquela, fala, não, vou tocar, mas vou estar na igreja. Mas, óbvio que não deu certo. Eu acabei me aprofundando mesmo na música secular. Então fiquei um bom tempo, trabalhei profissionalmente com a música secular durante um bom tempo. Trabalhei com banda, trabalhei com carreira solo. E depois que retornei, né, para a igreja, aí eu não quis mais mexer com música secular, não. Só com música mesmo gospel. Mas também nunca gostei, pela experiência que eu tive lá fora, eu nunca gostei de ser visto como artista gospel. Mesmo antes dessa coisa toda, eu já era de mim, eu não achava legal. Por quê? Porque eu não achava justo. Aliás, eu ainda não acho, né? Isso gera polêmica. Eu nunca achei justo a gente ser artista gospel, uma coisa que, para mim, é dom de Deus. Eu preferia trabalhar com música circular, se for para ganhar dinheiro, do que eu trabalhar com música gospel para ganhar dinheiro. Mas também entendo que, óbvio, né? A pessoa tem que ter um retorno. Sim. Né? Tem que ter um retorno. Então, eu fico com a palavra de um pastor que eu ouvi uma vez. Se a igreja, quando eu digo igreja, não falo da nossa, no sentido geral, não fosse tão irrelevante com os músicos, a gente não teria músico no meio secular. Né? Músico gospel no meio secular. Porque tem gente que o que sabe fazer é música. Tem que cantar. Também não tem como você tirar. Por exemplo, eu já saí muito, como eu falo para vocês, para outros estados, para fazer música gospel. Sim. E fui recompensado por isso. Mas eu nunca botei um preço nisso. Sei. Então, o que acontece? A igreja, sim, ela tem essa responsabilidade de abençoar o músico, até mesmo o pregador que sai de fora. Mas isso acabou virando uma febre, né? E então, por isso que eu falei, o cara acabou virando artista. A gente hoje não consegue trazer, nem na nossa igreja, um cara desse aí sem lhe colocar um valor. Sim. É impossível. Ele coloca um valor. Mas por que também que ele coloca um valor? Porque muitas das vezes, se deixar por conta da igreja, o cara vai sair lá da Bahia para vir cantar para ganhar 100 reais. Então, por isso que eu falo, é uma coisa que hoje as igrejas estão trabalhando nesse setor, acredito que vai melhorar. A internet abre esse caminho, então você consegue divulgar seu trabalho. Hoje pouca gente precisa fazer um CD para divulgar um trabalho. Ele faz porque ele quer memorizar. Mas hoje você vai na internet, você coloca vídeo, você faz tudo. Então as minhas experiências com a música gospel ficou assim mais restrita a isso, e eu foquei mais em pregar do que cantar. Para eu exatamente não ficar com essa visão de que eu era artista gospel. Sim. Mas eu os respeito, eu os amo, acho super importante ter os músicos gospel, os DVDs, abençoa muita gente. Mas essa questão financeira ainda é um tabu que a gente precisa trabalhar muito. Então a minha experiência ficou limitada na música por causa disso. E olha que não é frustração, não. Né? Eu tive muitas oportunidades, eu tive muitos convites e eu não me arrependo, não. Não foi algo que eu quis me emprenhar, não, nesse caminho. E como pastor, você já teve muitas experiências, muitas coisas para contar? Aí como pastor, primeiro ponto, né? Para as pessoas entenderem. Eu nunca me vi pastor de igreja, né? E também demorei muito a entender qual era a minha posição nesse cenário. Porque você tem um chamado de cuidar de almas, de cuidar de pessoas, de pregar. E então, na minha época, se você pregava bem, você tinha que ser pastor. Então, obviamente, me lançaram como pastor. Desde muito novo. Como eu falei, com 20 e poucos anos, pastor Marcão. Hoje eu entendo que o meu chamado é evangelístico. É isso que eu ia perguntar. Você se considera um evangelista? E se hoje tivesse de ser consagrado de novo, eu ia falar, me consagra evangelista. Entendeu?
Eu gosto de ser evangelista, eu gosto de falar, eu prego na praça, na rua, no banheiro, no carro, não tem problema. Mas essa coisa, tipo, você olha para o nosso pastor Cristiano, ou como outros, você vê que ele já tem uma coisa que, além, óbvio, de manejar a palavra, mas é o cuidado, Sim. aquela, né, aquela paciência, mais características de um pastor de igreja que eu não tenho muito. Eu nunca fui pastor titular, eu sempre fui pastor auxiliar. Também não tenho frustração nisso, não. Desempenhei bem o meu papel nos lugares que passei. Como você falou, tive experiências principalmente dentro da palavra, né, de lugares que você vai, que a gente tem vivido isso nas nossas quartas proféticas, de você ser usado na palavra, de no final uma pessoa chegar para você e falar, olha, hoje eu vim, você falou isso, e eu estava em casa pensando nisso, eu estava pensando em me matar. Então eu entendo que esse chamado evangelístico é o que me sela mais. Então eu me preocupo, comecei a me preocupar mais em viver estas experiências com a palavra no chamado evangelístico. Né? Então eu não me visto assim com essa coisa, falo, sou diferenciado e gosto de ser assim, mas as experiências são várias. Sim. São várias. Né? Para a gente deixar uma registrada, foi quando nessa época eu estava na banda circular, e eu estava afastado, eu estava num bar, sentado, aí passou um cara de bicicleta, me viu lá, me olhou a primeira, olhou a segunda, olhou a terceira vez assim, eu olhei assim, pelos trejeitos, a gente assim, calça social, chinelinho de dedo, camisa fechada, falei, o cara deve ser crente, tá bolado comigo, eu estava usando Rastafari, Rastafari até a cintura, tinha quatro brincão, sobrancelha fininha, igual meus garotos. Ele olhou aquele negão, pai, aí eu falei, deve estar achando, né? Esse cara é da onde? Aí ele voltou, parou a bicicleta e veio falar algo de Deus para minha vida. Cara, e ele foi usado por Deus ali e falou exatamente o cenário que eu estava vivendo naquele momento da minha vida e exatamente como eu tenho falado, aquela profecia desde criança de ser usado na palavra, de ser levado através da palavra. Então ali foi uma experiência muito bacana que eu vivi e às vezes quando prego sobre esse tema, sobre chamado, eu falo sobre isso, que é muito bacana, é muito bom. Que bom. É assim, eu já conheço o Marcão de longas datas, mas assim, as experiências que a gente está tendo hoje, que eu sempre vejo ele pregando as quartas proféticas, né, dia de domingo, né, quando tem rede jovem, e tem aqui atrás das câmeras tem pessoas aqui, sabe? Então quando a gente fala olhando para lá, é porque tem gente ali. Produção. Isso. Então eles vão concordar comigo. Marcão, você tem um jeito, a sua pregação é de um jeito que eu gosto muito. Que não é aquela coisa muito formal, sabe? Tem pastor que é muito formal e fala umas palavras difíceis. Que o povo, a galera que está assistindo, né? Cansa, né? Cansa e pede dar sono. E ele tem uma palavra jovem, né? Eu gosto. É rápido, direto, objetivo. Exatamente, que eu acho que não precisa, né? Hoje em dia, a gente vive num mundo, como você gosta de pregar, as coisas são muito rápidas. Então, se a gente for fazer uma pregação e ficar, né, rodeando, e nunca que chega o ponto que tem que chegar, fica uma coisa, eu acho que fica chato, né? Eu acho que esse tipo de pregação, hoje, que chama a atenção das pessoas para dentro da igreja, né? Como você faz, assim, é a minha opinião. O pregador, ele tem, por isso que eu te falei, ele tem que identificar qual é a área dele. Tipo, eu sou um pregador evangelista. Aí eu vou cismar de querer ser um pregador expositivo. O que é um pregador expositivo? É aquele pregador que eu até gosto, que vem e fala, vamos falar do tema referente tal. Os 10 pontos da vitória, não sei o quê. Então ele vem com aquela mensagem expositiva. Você fala, parece maçante. É boa, mas aí ele vem, apresenta ponta a ponta e vai na Bíblia. Se eu for fazer isso, eu me perco. Eu não sou um pregador expositivo. Como eu falei, eu sou um evangelista. A minha palavra, eu não sou, eu seria um Paulo, eu seria um Pedro. Direto e pego das minhas próprias experiências, né? Do meu dia a dia, do meu trabalho, do meu relacionamento com meus filhos, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Então,
eu sempre vou montar um sermão em cima disso. Então, talvez por isso as pessoas se identificam. É óbvio que eu também tenho os mestres nisso que eu ouço, que eu admiro. Pastor hoje, para mim, Neil Barreto nessa área é o melhor. Ele fala 1 hora e eu prego parecido com as coisas dele, até porque eu ouço muito, mas você escuta o cara 1 hora, quando termina você fica triste. Mas por quê? Porque fala de coisas que são uma realidade, tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal. Então, o pregador, ele precisa identificar isso. Ó, qual é a área que eu tenho a mais desenvoltura? É expositivo? É evangelística? É mais para estudo? Porque se o cara que é expositivo também quiser ser evangelístico, aí já não tem o mesmo efeito. Talvez ele não alcance o mesmo carisma. Você já tem que ser meio louco para isso. É uma questão de observação. E também estudo, né? Sim. Estudo. Porque hoje eu estou falando isso, mas eu já errei muito nisso. Porque muitas das vezes eu ia pregar com o meu jeito, mas tentando ser expositivo. Tá. E eu fui pregar na Igreja Batista lá em Soretama, uns anos atrás, e tinha uma pastora lá, quer dizer, tem, e ela é fera, era professora do seminário lá no Espírito Santo, e ela me viu pregar. Aí no final do sermão ela me chamou e falou: olha, que legal, Deus te usa nisso. Só preste atenção que você não é expositivo. Se você trabalhar a sua área evangelística e se soltar mais, Deus vai te usar mais, você vai ter mais efeito que você tentar ser expositivo para agradar as pessoas. Aí eu embrenhei nesse caminho. Talvez por isso as pessoas vejam essa diferença. Mas ambas são bacanas, né? Se o pregador é usado por Deus, a gente recebe bem. Amém. Então, um assunto que eu gostaria de falar é sobre o Setembro Amarelo, que está acontecendo. A gente está no mês de setembro, né? Isso. E até ontem, 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, né? Que foi comemorado ontem, comemorado entre aspas, né? Porque não é uma data para se comemorar, mas para se conscientizar. Foi estreado. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sim. Então, eu, como vocês sabem, as pessoas até acham que eu sou da área de humanas. Mas o meu contato com a psicologia, a psicanálise, veio primeiro de um professor que eu tive, que era muito amigo meu. Foi um cara também que foi um divisor de água na minha vida, o pastor Elias. E que me motivou a pesquisar mais sobre isso. Para quê? Para, como pregador e como pastor, você entender também um pouco do que se passa na cabeça da pessoa. E não só querer converter, não só querer orar, você entender o lado humano que cada um tem. E todo pastor tem que ter isso. No seminário a gente escuta que todo pastor é um psicólogo em potencial. Por quê? Porque a parte principal da psicologia, psiquiatria, é ouvir. Você tem que deixar o outro falar, quem está com problema falar. E se tratando do mês de setembro, que a gente está, como você falou, esse Setembro Amarelo, eu já estava olhando, e já é uma área, como vocês sabem, que eu trabalho, porque Deus trouxe muitas pessoas até a mim com esse problema, e eu tive esse problema. Então, não é falar de uma área técnica do problema, e sim da experiência com o problema. Antes da depressão, porque o suicídio é proveniente da depressão. A depressão é o gatilho para o suicídio. A depressão vai tirar toda a esperança. Uma vez que você perde a esperança, você morre. Você não tem esperança na vida, você morre. Você não tem esperança mais de sorrir, de ser feliz, de ver algo ser realizado. Acabou a esperança na vida do ser humano, ele entra em depressão. Então a depressão é o gatilho para o suicídio, porque a pessoa perde a vontade de viver. Antes de eu ter a experiência com a depressão, eu achava que era a maior palhaçada do mundo. Eu lembro que eu conversava com as pessoas e falava: olha, você precisa reagir, você precisa levantar, acordar cedo, vai fazer a caminhada e vai fazer isso. Porque eu pensava, não, se a pessoa agir, se movimentar, ela não vai ficar nesse quadro que está aí. Mas não. Quando você está deprimido, a depressão rouba você de você mesmo de uma forma que você não percebe. Você começa perdendo a fome, você perde o sono, você perde a vontade de ir no portão. Mas não é algo que vem dar aquela martelada. É algo que vai diminuindo. Quando você percebe, você já está dentro de casa e você não quer sair. Tem gente que vai ter um problema de depressão crônico. Desde novo desenvolve, ele tem um tratamento, ele faz um encaminhamento. Outros vão ter
como eu estava dando uma lida lá. Outros vão ter por causa da bebida, por causa das drogas, outros vão vir de uma depressão da vida no caminho, um término de um relacionamento, a perda de alguém, traz uma falta de esperança, uma falta de expectativa de vida, e a pessoa vai se deprimindo, vai se encolhendo. Então, quando você percebe, silenciosamente, é o que o Setembro Amarelo está chamando a atenção. Silenciosamente a pessoa se suicida. Eu até separei o print para não esquecer, que é o dado recente, né? Da OMS, né? Organização Mundial de Saúde. O suicídio é a terceira causa de mortes de jovens brasileiros hoje. Terceira causa. Jovens entre 15 e 29 anos. Então vai se dizer que, tipo, nesse momento que a gente está gravando aqui, com eu não sei quanto tempo, no mundo, pode-se dizer que nesse tempo que a gente está gravando aqui, centenas de pessoas já cometeram suicídio. Se for olhar para o Brasil, digamos que algumas dezenas de pessoas, nesse momento que a gente está aqui trocando essa ideia, cometeram algum tipo de suicídio. Né? Por quê? Porque entra a questão do suicídio do fato, mas às vezes muita gente não resiste à tentativa. Então, às vezes, a tentativa passa por um atendimento clínico, né? Mas não entra nos dados. Então, quando você vai puxar os dados, ó, esse aqui morreu, mas para cada 10 que morreram, você vai ter 30 que tentaram. Então, é muito mais alarmante do que a gente imagina. E o Setembro Amarelo, ele veio para falar o que para a gente? Ficar atentos aos sinais da depressão. O suicídio, repito, virá proveniente de uma depressão. A pessoa chegou para você e disse: olha, Verônica, eu perdi a minha expectativa de vida, eu não estou com vontade de viver, não estou com vontade de comer. Opa, é um sinal de alerta. Né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero mais isso, vamos fazer isso. A pessoa vai perdendo a vontade, você está vendo que ela está entrando. E se a pessoa não buscar e não tiver ajuda, morre, se mata. Que, como falei na igreja, foi o meu caso. Eu demorei demais a pedir ajuda. Eu digo que sim, foi de Deus mesmo, né? Pelo que aconteceu, de Deus ter usado meu filho na época de 4 anos para não deixar, porque eu montei todo o cenário, botei a corda e estava super, tenho certeza que eu iria. Se Deus não tivesse usado ele naquela madrugada para me pegar pelo braço. Agora, hoje, qual é o erro? É a vergonha que a gente tem. Às vezes você é uma pessoa muito alegre, você é alguém que canta, você é alguém que prega, você é alguém que não é evangélico, mas você joga bola, você é o cara da casa mais alegre, mais divertido. Daqui a pouco você fala: como que eu vou chegar para as pessoas e vou dizer que que eu não estou mais com vontade, que eu não estou de fazer isso? Às vezes você termina um relacionamento, aí é normal, né? Vamos pegar que é o mais comum, a pessoa fica ali quietinha. Aí você entende, é um processo, vai levar alguns meses, mas você viu que já passou, cara. Vai fazer 1 ano e a pessoa não superou. Mas tem pessoas que disfarçam a depressão, tipo, muito alegre, muito extrovertido. Existe esses casos? Olha, como eu falei, é bom a gente falar da gente. Se eu conheço você, vocês aqui em família, você, Daniel, Sorriso, vocês se conhecem. Então você conhece a forma que tem o Daniel de contar uma história e fazer todo mundo rir. Você vai para o almoço de família, o Daniel conta a mesma história, faz todo mundo rir, mas você vê que o olhar do Daniel mudou um pouco. Né? Mudou. Então as pessoas percebem o quê? Cara, você não está bem, né? É comum, você não está bem. Ó, você tá rindo, mas você não está bem. Então a família é o agente principal de observar isso, porque sim, é muito possível a gente disfarçar. Eu usava óculos escuros o tempo todo na minha fala, porque eu tinha que trabalhar, eu era supervisor, eu tinha segurança, tinha que rodar a cidade nos postos, então eu fiquei de óculos escuros. Um amigo observou que eu comecei a usar óculos escuros à noite. Aí ele falou: cara, por que tu está usando? Eu emagreci muito, não como agora, né? Mas na época eu emagreci de ficar abatido, e óculos escuros à noite. Ele falou que isso, eu falei: não, eu estou com uma irritação na vista, tal. E ele começou a fazer essa observação. A gente trabalhando lá no Porto à noite, ele começou a fazer essa observação, que eu já não brincava mais, eu falador, como você disse, eu falava pouco. Então ele chamou o chefe e falou: Marcão não está bem, ele está diferente, tal. Começaram a observar. Mesmo assim eu não falei nada.
Mas graças a Deus, depois que eu tive esse livramento de Deus, aí eu liguei para um pastor amigo meu de confiança, chamei ele lá em casa e expus a minha vida, confessei meus pecados, para identificar onde, o que estava me levando aquilo. Viajei, fui para um tratamento lá no Espírito Santo, foi 3 dias de congresso de cura da alma, ouvi testemunhos de pessoas como eu e ali, né, eu me reergui. Mas é um processo, né? Aí você tem que vir de novo, o sono voltar para o lugar, o apetite voltar, seu estômago fecha. É uma situação delicadíssima. É um processo que é para sempre, ou chega uma hora que a pessoa está livre totalmente? Então, os especialistas vão dizer que quem é propenso a ter depressão é como se fosse um adicto da droga. Então, por exemplo, se eu já dei depressão, a minha personalidade, ela tende a ser mais emotiva do que a sua. Eu tenho uma forma de lidar com a dor diferente da sua. Então, sim, eu acredito, não sou especialista na área, mas eu acredito que sim, que se eu não me cuidar, e for um cara que me entregar muitas minhas emoções, eu posso voltar para um quadro depressivo. Sempre vou poder voltar. Já tem outros que não. Tem gente que tem uma forma mais fria de lidar com a dor. Eu não sei como isso desenvolve na mente, qual é a forma de sofrer. A gente sabe que a pessoa sofre. Tipo, você vai no velório da família, tá todo mundo chorando e tá a pessoa lá no canto como se nada tivesse acontecendo. Aí a pessoa fala assim, mas o cara não tá sofrendo, ele tá. É o jeito dele de lidar com aquela situação ali. Esse cara é mais perigoso. Tá. Esse é o mais perigoso. Tem um caso. Engraçado. Você falou isso aí, mas sim, entra no quadro de psicopatia. Porque você quer ver uma coisa? O que o psicopata faz? Ele tem essa grande dificuldade de se arrepender, de sentir remorso. O principal, o psicopata ele não expressa emoção. A gente teve um caso aqui na Penha, eu fiquei sabendo, depois eu conheci o cara que era muito amigo desse rapaz. Falou, Marcão, o cara era extremamente amigo, parceiro, aquele amigo mais velho nosso que andava com a gente. E ele teve perdas na família. Morreu o pai, aí a mãe se suicidou, e depois aconteceu isso, foi acontecendo. O que o cara fez? Ninguém achava, porque ele parecia normal, até que um belo dia ele sumiu. Ele sumiu e quando foram encontrar, ele tinha entrado para dentro do mato, jogado combustível no próprio corpo e se incendiado. Lembra desse caso? Então, eu penso, foi um caso, né? Depois você que é especialista nesse vídeo, comenta aí, fala com a gente. Foi um caso que ele cometeu um ato psicopata consigo mesmo. Sei. Né? Porque é um suicídio muito violento. Eu não sei, você se enforcar, você tem hora que, né, o banquinho cai lá, o cara não tem como mais sair da corda. Sim, Esse cara, ele estava, quando os bombeiros acharam, ajoelhado, o corpo queimado, ajoelhado na mesma, tipo, você ajoelhou, jogou. Então ele se entregou, cara. Eu não gostei. Pra mim, eu saía correndo, pegando fogo, né? Me arrependeria. Então é uma coisa muito. O negócio é mais sério do que a gente pensa. E o ser humano, você acha que ele tem uma predisposição para depressão ou só depende das coisas que acontecem com ela? Então, Verônica, vamos agora falar das nossas experiências e trazer para dentro da igreja. Né? Trazer para dentro da luz do evangelho, para a gente também não perder esse foco. Porque no final das contas, a gente tem que entender que Jesus Cristo tem que ser o caminho, a verdade, a vida e o libertador. É óbvio que a depressão é um caso a ser tratado pela medicina também humana, pelos especialistas. Em casos, sim, tomar os medicamentos para levantar a adrenalina do cara. Mas a gente também não pode esquecer que o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Sim. O mundo que a gente está hoje, qual é a principal doença do mundo? A ansiedade. Falou que a gente tem falado. Até 20 anos atrás, não tinha internet. Não tinha internet. A Rebequinha já nasceu com a internet na mão. O meu sobrinho de 4 anos, ele manipula o smartphone melhor que eu. 4 anos, acha o vídeo. Aquilo que ele não sabe escrever, ele fala. Então, a gente acha isso incrível, porque na minha época não tinha. Isso, o meu primeiro celular foi aquele tijolão que parecia um Revólver 38.
né? Mal pegava, tinha uma antena lá no Morro do Rato. Hoje, eu saí de casa agora falando com meu amigo que está lá perto da Bahia, Sim. chamada de vídeo, quer dizer, é uma grande revolução. Então, o ser humano, com toda essa facilidade, ele tende sim a querer as coisas de um tempo mais rápido, acaba levando ele a ser uma pessoa mais tendenciosa a ficar depressivo por causa da mídia. Ver o que todo mundo tem, ele não tem, a exposição da figura, tá todo mundo se sentindo bonito, gente igual a mim que gosta de ficar postando foto, quer ficar todo tempo se sentindo bacana, que não é ruim. Né? Você está se expressando agora. Quando você não tem um controle disso, você acaba revelando um lado que você fica mais tendencioso. Quando você fica olhando muito a vida dos outros e esquece de olhar para você mesmo, você acaba se tornando essa pessoa que você perguntou. O querer ser igual aos outros, a autocomparação. Leva essa ansiedade que leva à depressão. A depressão, porque se você pega... O meu filho vai jogar bola. Quando ele faz o gol, esse dia eu fui ver ele jogando bola na escolinha, quando ele faz o gol, ele sai correndo, ele imita quem? Ele imita o Cristiano Ronaldo, ele imita o gesto do Neymar. Por quê? Porque quem ele fica vendo ali na internet, inspira como referência. Muita gente tem outro tipo de referência. E quando não consegue chegar ou ser como aquela pessoa, porque ninguém é igual a ninguém, a gente chega nesse mundo que a gente está, cara. As meninas nunca quiseram tanto ser igual não sei quem, os meninos querem ser igual, e essa dificuldade da gente ser a gente mesmo. Por isso que eu gosto de trazer para a luz do Evangelho, porque você juntando isso, junta a luz do Evangelho, e entender o seu propósito em Deus, e permitir ser tratado também por Deus, no seu caráter, nas suas emoções, por mais que você passe por esses obstáculos, como eu passei, outros passaram, cada um aqui tem sua luta, você ainda tem um norteador para se manter num foco. Porque sem isso, você não suporta. Aí tu vai para a droga, tu vai querer o remédio, não vai fazer efeito, aí você vai querer um mais forte, um mais forte, um mais forte. Aí nessa é a hora que chega a dose mais forte, que é Jesus. Eu acho, até porque antes, nessa época, quando eu era jovem, você também era que a gente tem a mesma idade, não existiam as redes sociais. Então a gente tinha mais dificuldade para ver outras pessoas. A gente via na televisão, né? E hoje existem muitas redes sociais, então você fica vendo outras pessoas o tempo todo. E as outras pessoas mostram para a gente o tempo todo uma vida perfeita. Isso acaba o quê? A gente querendo ter aquela vida perfeita, uma perfeição que não existe. Se você for conhecer aquela pessoa, né, na intimidade, na maioria das vezes está numa vida destruída, está com um casamento que está arrasado, como você um dia na pregação falou, né, de uma pessoa que nas redes sociais estava de um jeito. E quando bem. No outro dia te ligou, aquilo ali era tudo fingimento, né? Então isso acaba as pessoas querendo ser iguais àquelas pessoas que vêm na rede social, mas na verdade é tudo, né, um personagem, né, tudo capa. E falando do Setembro Amarelo, foi o que eu estava observando. Eu até para poder vir gravar, eu estava olhando a opinião de pessoas. Tinha lá o doutor Bravo Varela, que está fazendo vários vídeos sobre isso, outros especialistas, psiquiatras. Mas eu achei que pouca gente falou disso, que é o perigo das redes sociais. A gente que gosta de ver vídeo no TikTok, por exemplo, aí eu fico lá vendo vídeo do TikTok. Aí estou olhando, daqui a pouco aparece um vídeo de alguma mulher. Cara, para cada 10 vídeos de mulheres que gravam um vídeo pro TikTok, 9 estão de biquíni ou de calcinha. Porque no intuito dela querer, não estou julgando, falando que está errado, não faz o que quer a tua vida, mas no intuito de querer que o vídeo alcance visualização, o que ela pensa? Bem, se eu tenho um colchão, um popozão, um corpão, então o assunto é comida. A mulher está de biquíni. Porque ela sabe que vai chamar a atenção de muita gente, né, do público masculino que não quer nem saber da comida, quer olhar para ela. Eu já penso o seguinte, para mim é uma pessoa triste. Às vezes o rango que ela faz é maravilhoso. Ela cozinha muito bem e o vídeo dela poderia ser muito bom pelo cardápio. Mas o cara não vai nem prestar atenção na receita que ela postou, porque o cara quer saber se ela, o próximo ela vai estar também de calcinha. Então, é uma forma, na minha concepção, da pessoa mostrar o quanto ela é vazia. Olha, eu me sinto tão incompetente no que eu faço como profissional, que para isso aqui dar certo eu tenho que expor
e fazer a exposição da minha imagem. E isso é triste. Para mim, faz parte também desse quadro de ansiedade e depressão que vai trazer para o Setembro Amarelo, essa vida triste, cara. Sim, é porque às vezes tá até, é como a gente falou, tá fazendo uma coisa, mas fingindo, né, que tá bem, que tá tudo, né, maravilhoso, mas por trás ali tá uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, né? Insegurança. Insegurança, porque ela precisa se autoafirmar o tempo todo, ela precisa que as pessoas achem ela, né, maravilhosa. Pelo menos bonita. Pelo menos. Tem umas que choram. Tem jeito não. Só humildade. Então, eu acho que eu já falei com o Marcão que alguns vídeos a gente vai tá falando para os jovens. Eu já falei isso com você, não já? Sim. Então, o Marcão vai estar aqui com a gente, né? Com certeza. Porque é uma área que eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar com jovens, mesmo quando eu era jovem. Eu sou ainda, mas, né, não tenho a idade da minha filha hoje. Eu sempre gostei, então, alguns vídeos a gente vai estar aqui falando sobre o jovem e a sociedade, o jovem e a igreja. O Marcão vai estar aqui com a gente para poder, né, falar sobre esse assunto, porque, se ele não sabe, os jovens da igreja gostam muito, sabe, Marcão, de ver você pregando elas. Quem vai pregar o Marcão? Aí... É uma identificação, né? Sim, porque... né, Mas você acha que eu sou doido, não, né? Não. Tô brincando. Porque a sua linguagem aproxima muito, entendo. Né? Ele consegue entender, né? Então, o Marcão vai estar aqui com a gente. Como eu falei no outro vídeo, que Isaú vai estar quando o papo for música e tal. Alguns vídeos eu também vou chamar você quando Isaú tiver, que a gente for falar de música. Legal. Eu chamo você também para participar, porque afinal de contas você já trabalhou com música, né? E aí você vai estar aqui com a gente para poder falar sobre música e dê sua saudação final para poder... Beleza, então. Quer contar uma historinha também? Contar a historinha não. Falar o quê? Para as pessoas que forem ver esse vídeo, nós, né, tanto Verônica, nosso pastor presidente, o pastor Cristiano, a pastora Marli, casal maravilhoso de Deus, cuja qual abriu as portas, né, para o meu retorno para a Quadrangular, e eu sou muito grato pela confiança que o pastor e a pastora têm em mim, por vocês, né, você, Verônica, sua família também, todo esse apoio, até por estar aqui gravando. E dizer para vocês que cheguem para perto, né? Você que é de perto, você que quer, entra em contato, depois o Daniel vai estar embaixo do vídeo aí, aparecendo nas nossas redes sociais, cheguem para perto. Não espere entrar nas redes sociais aqui e achar que todo mundo aqui é crentão, que vai ficar pregando, não. Nós somos seres humanos normais, como todos os outros, porém a nossa convicção de fé está em Cristo Jesus, que é o único que salva, é o único que liberta, é o único que cura. Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa, dessa estrutura, mais um canal de evangelização. Eu acredito que é um novo tempo para a nossa vida, um novo tempo para a nossa igreja. E como eu tenho falado, é tudo sem pressa, ninguém aqui está com pressa de crescer, ninguém está com pressa de encher a igreja. A gente tem pressa de que tenha uma qualidade. Quando você diz que os jovens se identificam com aquilo que Deus tem nos dado, eu fico feliz. Porque eu falei esse dia para uma pessoa, eu prego o que eu vivo. Às vezes eu estou pregando ali e só Deus sabe, porque às vezes eu estou pregando para mim e eu nem sei. Eu falei, caramba, eu precisava ouvir isso. Né? O pregador é o primeiro a receber. Então não há méritos para quem prega, tudo, como disse João Batista, convém que Jesus cresça e a gente diminua. A única forma de um homem de Deus crescer no Evangelho é ele diminuir. Quanto mais Jesus aparecer na nossa vida, mais a gente vai ser grande no reino. Quanto mais eu quiser aparecer, eu vou estar diminuindo a imagem desse meu Salvador, cuja qual sem ele, só Deus sabe, que é infinita graça e misericórdia para a gente estar aqui. Então, você que está triste, você que está passando por um momento de depressão, você que está passando por uma vontade de morrer, está vendo esse vídeo agora, meu amigo, procure ajuda, procure alguém de sua confiança, procure algum parente, vá ouvir pessoas que passou por isso. Numa outra oportunidade, a gente, né, grava até o testemunho, tempo, a gente, para falar, para as pessoas entenderem e dizer que seja qual for o problema, seja qual for a situação da sua vida, tem jeito,
tem solução e enquanto há vida, há esperança. E a maior de todas, que é Jesus. Eu fico feliz. Amém. Então, a gente vai ficando por aqui. Acompanhe o Marcão nas suas redes sociais. Ele sempre está lá com o seu pitbull. Cozinhando. Cozinhando, malhando. Isso, Vou fazer um Instagram gosto. Fiquem tranquilos. Vai, botar lá. Fazer um outro só para a igreja. Isso. Me cobraram isso. Tá? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? Se inscreva no canal, né? Dê o seu like, ative o sininho, que é importante. E até a próxima e fui! Deus abençoe.